Então vamos para a pergunta de milhões. Quantas questões eu preciso fazer por dia para ser aprovado no concurso da minha vida? É exatamente isso que a gente vai responder no vídeo de hoje. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre questões. Quantas questões fazer por dia? Será que tem um número exato, um número bom que você faça de questões por dia para que você consiga se sentir preparado, se sentir pronto? Tem um número ideal, enfim, a gente fala muito sobre isso, tem muita gente que divide aí entre meia hora de questões, 1 hora de teoria e tudo mais, e eu não concordo muito com isso e eu vou dizer por quê, e eu vou dizer como eu estipulava o número de questões e como eu estipulava os momentos de questões no meu estudo. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quando você estuda, você precisa fazer aquilo virar um processo. Você precisa ter um começo, meio e fim do seu estudo. E eu digo isso não só um começo, meio e fim de uma matéria, tipo direito administrativo. Eu comecei a estudar direito administrativo, eu estou no meio do direito administrativo e eu terminei a matéria de direito administrativo. Tem um começo, um meio e um fim. Não só na matéria, mas em cada assunto dentro dessa matéria. Por exemplo, em direito administrativo, a gente tem atos administrativos, a gente tem poderes administrativos. Como é que eu começo, como é que eu estudo e como é que eu termino poderes administrativos ou atos administrativos? Qual é a minha sequência? Qual é a minha lógica de estudo? Se você não tem isso, se você não sabe por onde é que você começa e por onde é que você termina uma matéria, você não trata o seu estudo como um processo. E isso faz com que você tenha dificuldade em entender por onde começa e por onde termina e quantas questões eu faço por dia e quando é que eu faço questão, quando é que eu leio teoria e fica aquela bagunça toda. Então vamos entender primeiro o estudo como um processo. O que eu faço em relação ao meu estudo? Não existe para mim uma quantidade de questões por dia específica e fixa que eu sempre tenho que fazer quando eu estou estudando para concurso. Existem momentos onde eu vou ler a teoria, porque eu estou no momento de ler a teoria, e existem momentos onde eu vou parar de ler a teoria e só vou fazer questões porque eu estou no momento de fazer questões. E aí eu vou fazer quantas questões? É isso que a gente vai debater. Por exemplo, digamos que eu estou estudando, e aqui eu vou mostrar para vocês aqui a tela do meu computador, digamos que eu estou estudando esse edital aqui de direito administrativo do TRT de algum estado. Esse edital de direito administrativo aqui mostra a administração pública como primeiro assunto de direito administrativo, princípios básicos, ou seja, os princípios da administração pública. O que é a primeira coisa que eu vou fazer quando eu for ver essa matéria? Direito administrativo, princípios básicos. Eu vou ou ler o PDF do cursinho que eu comprei, ou ver as videoaulas do cursinho que eu comprei, ou ver as videoaulas no YouTube, enfim, eu vou ver o meu material base dessa matéria. Só que muito provavelmente eu não vou conseguir fazer isso tudo na primeira sentada que eu der para estudar aquela matéria. Então, por exemplo, eu tô aqui com uma espécie de quadro de horários aqui fake, só para, enfim, exemplificar para vocês, e vamos considerar que isso daqui fosse 1h30 por matéria em cada um dos dias. Então, 1h30 de português, 1h30 de processo penal, 1h30 de informática, 1h30 de direito constitucional, e bem aqui eu cheguei no direito administrativo. Eu vou estudar a primeira matéria. Eu tenho 1h30 aqui de direito administrativo. Eu consigo terminar o PDF de princípios em 1h30? É bem provável que não. Por quê? Porque os PDFs geralmente têm 50, 60, 70 páginas de teoria. Você tem videoaulas também de 30 minutos e às vezes 4, 5 videoaulas para explicar um mesmo assunto. Então, muito provavelmente você não vai conseguir acabar toda a videoaula ou todo o PDF em um mesmo dia. Então, naquele dia, você não vai basicamente fazer questões, a não ser as questões ali que estão dentro do seu PDF, que seguem a teoria para você entendendo melhor a teoria, mas você não vai parar para fazer questões. Por quê? Porque você está vendo a teoria. E muito provavelmente, na próxima vez que você for estudar direito administrativo, aqui no sábado, ó, que vem direito administrativo de novo, você também não vai fazer questões. Por quê? Porque você está vendo a teoria, está terminando a teoria. Então, você leu ali 30 páginas do seu PDF, depois você leu mais 30 páginas, e aí sim você chegou ao final de princípios, digamos. Ou você viu 3 videoaulas, depois você viu mais 2 videoaulas, e aí sim você chegou ao final das videoaulas de princípios de direito administrativo. E aí, na próxima vez que você for estudar direito administrativo, que será na outra semana, de novo, 1h30, aí sim, eu parava, isso aqui eu tô falando como eu fazia, eu parava de ver as videoaulas ou de ver o meu PDF, por quê? Porque eu tinha terminado a teoria e eu ia fazer questões daquele assunto. E a partir daí, a partir das anotações que eu tinha feito, ou das videoaulas, ou do PDF, e também das questões que eu tinha realizado, na outra vez que eu fosse estudar direito administrativo, então provavelmente aqui no sábado, eu ia parar e ia fazer um material de revisão de direito administrativo. Então, como você pode ver, não existe uma quantidade fixa e certa de questões por dia. Tipo, todo dia eu faço
faço 100 questões, todo dia eu faço 200 questões. Eu vejo que muita gente comenta sobre isso porque geralmente a galera quer uma fórmula de bolo fixa. Ah, não, você faz 100 questões por dia e aí você vai estar pronto para você ser aprovado. As coisas não funcionam assim. Por quê? Porque vai ter momento onde você vai estar vendo a teoria daquele assunto, vai ter momento onde você vai estar só fazendo questão, vai ter momento onde você vai estar fazendo um material de revisão daquele assunto e vai ter momento onde você está vendo a teoria do próximo assunto. Por quê? Terminei de construir o material de revisão ali de princípios, eu vou passar para o próximo tópico. Então, qual é o próximo tópico aqui? É o tópico de poderes administrativos. Então, o que eu vou fazer na próxima vez que eu for ver direito administrativo no meu ciclo? Vou ver poderes administrativos. Aí eu vou ver o PDF de poderes administrativos ou as videoaulas. E aí eu vou passar provavelmente mais uma semana e meia sem fazer muitas questões, a não ser as questões que estão ali no próprio PDF, enfim, de conferência da matéria, mas não propriamente questões de parar para fazer questões. E depois eu vou fazer questões do assunto e depois eu vou montar material de revisão do assunto e vai ter momentos onde eu vou estar fazendo muita questão e momentos onde eu vou estar fazendo menos questões. E é natural, porque tem momento para você pegar a teoria e tem momento para você fazer questão. Ah, Matheus, mas por que você não para no meio, por exemplo, um PDF ou uma videoaula e vai fazer logo questão? Porque geralmente as matérias são cobradas por inteiro quando você está fazendo questões da banca de verdade. Então, o que acontece? Quando você vai fazer questões no QC, se você não estudou, por exemplo, a matéria toda de atos administrativos ou toda de poderes, vai ter um item ou outro ali que você não chegou naquele ponto. Então não adianta você ficar vendo. Às vezes acontece até de você cobrar pontos que você nem viu da matéria, mesmo quando você já viu toda aquele assunto específico. Por exemplo, ele cobra alguma coisa de poderes numa matéria que é de princípios. E aí você não vai ter como fugir disso mesmo. Mas se você pelo menos não viu todo o conteúdo, pelo menos daquele assunto específico, aí isso acontece de muito. E aí dificulta para você saber se você está realmente pegando a matéria ou se aquelas questões são simplesmente assuntos que você não viu ainda. Então, para evitar isso, pelo menos o assunto específico eu tentava ver tudo e depois eu parava para fazer uma bateria de questões, depois transformava aquilo ali em material de revisão e ia para o próximo tópico do edital. Ou seja, não tem um número fixo de questões por dia. Mas aí você me pergunta, mas não existe um número de questões que eu possa me basear para ter uma ideia de que, pô, eu tô preparado para aquela matéria? E aí a gente pode conversar sobre isso também. Observando o meu caso pessoal e observando o caso de pessoas com quem eu converso, de pessoas com quem eu mentorei no Estratégia Concurso, enfim, e hoje todo o contato que eu tenho com muita gente que foi aprovada e que eu converso sobre concurso, eu imagino que mais ou menos 100 questões por assunto dentro da disciplina, não estou falando 100 questões de direito administrativo, eu estou falando 100 questões de atos administrativos, eu estou falando 100 questões de poderes, 100 questões de licitação, 100 questões de princípios, 100 questões por assunto dentro da disciplina costumam ser o suficiente para você conseguir pegar todas as pegadinhas que a banca costumeiramente coloca dentro das questões. Então, 100 questões com um leque de 100 questões para você ver como é que a banca cobra aquele conteúdo especificamente, você costuma já ter tido contato com todas as pegadinhas que a banca costuma utilizar para tentar pegar os concurseiros. Por isso, eu considero que mais ou menos por volta de 1000 questões, considerando que uma matéria aí tem por volta de 10 tópicos, às vezes tem um pouco mais, outras matérias tem um pouco menos. Então, por exemplo, se uma matéria tem 12 tópicos, seriam 1.200 questões. Se uma matéria tem 8 tópicos, seriam 800 questões. Por volta de 1000 questões por matéria, eu considero que seja o suficiente para você já ter tido contato com as pegadinhas que costumeiramente caem naquela matéria específica. Mas isso não quer dizer que você não deva fazer mais, cada vez mais, para poder estar cada vez mais se testando, porque quanto mais questões você fizer, melhor. Eu fiz por volta disso até o concurso do TRT23, por volta de 10 a 12 mil questões mais ou menos, e foi o que funcionou para mim, e eu espero que funcione para você também, beleza? Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Se eu tirei, não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, me seguir lá no Maldito FCC e conferir o link desses dois vídeos aqui que podem te ajudar bastante também em concurso público. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, e até mais.